Bem-vindos ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos acompanhar Rebelde, o primeiro livro da série As Crônicas de Starbuck, de Bernard Cornwell. 6. Começou a chover enquanto o trem chacoalhava e chiava até parar totalmente, com o grande limpa-trilhos em forma de saia a apenas 20 passos do trecho em que Truslov havia arrancado os trilhos. A fumaça da chaminé alta e bulbosa era chicoteada pela chuva na direção do rio. O vapor sibilou momentaneamente numa válvula, então os dois maquinistas da locomotiva foram tirados da cabine por um dos homens de Truslov. Nathaniel já havia retornado à ponte para gritar a notícia ao coronel que, parado perto do riacho 18 metros abaixo, exigiu saber por que o aparecimento do trem adiaria a destruição da ponte. O Yankee não tinha uma boa resposta. Diga a Hinton para atravessar a ponte de volta agora. Falconer pôs as mãos em concha para gritar a ordem. Ele estava com raiva. Ouviu, Nate? Quero todos de volta agora. O nortista se esgueirou pela barricada e viu os maquinistas parados com as costas encostadas nas enormes rodas motrizes da locomotiva. O capitão Hinton estava falando com eles, mas se virou quando Nathaniel se aproximou. Por que não vai ajudar Truslov, Nate? Ele está trabalhando em todos os vagões. O coronel quer que todo mundo atravesse a ponte de volta, senhor. Ele parece querer um pouco de urgência. Vá dizer isso a Truslov, sugeriu Hinton. Espero você aqui. A locomotiva sibilando cheirava a fumaça, fuligem e óleo. Ela possuía uma placa de latão acima da primeira roda motriz com o nome Swiftsur engravado no metal. Atrás da locomotiva havia um tender cheio de lenha, e depois dele 4 vagões de passageiros, um de carga fechado e o de pessoal. Um compartimento especial que transportava a equipe do trem Truslov tinha homens no interior de cada vagão para manter os passageiros quietos enquanto ia lidar com os guardas no de pessoal. Eles haviam se trancado lá dentro e, enquanto Nathaniel começava a caminhar ao lado do trem, Truslov disparou os primeiros tiros através da lateral do carro. Algumas passageiras gritaram ao ouvir os disparos. Use sua arma em qualquer um que causar encrenca! Gritou Hinton para o Yankee. Nathaniel quase havia se esquecido do grande revólver Savage de 2 gatilhos que carregava desde o dia em que fora procurar Truslov nas montanhas. O rapaz soltou a arma de cano comprido. Os vagões se erguiam acima dele, com as pequenas chaminés das fornalhas de aquecimento soprando fios de fumaça ao vento frio e úmido. Algumas caixas de eixos dos vagões estavam tão quentes que as gotas de chuva caindo nos invólucros de metal ferviam se tornando vapor instantaneamente. Passageiros observavam o nortista por trás de vidros de janelas riscados de chuva e sujeira, e seu olhar fazia o rapaz se sentir estranhamente heróico. Ele estava sujo, desalinhado, barbudo e com cabelo comprido, mas sob o escrutínio temeroso dos passageiros se transformava num patife ousado como um dos cavaleiros que galopavam nos ermos da Escócia nos livros de Sir Walter Scott. Atrás das janelas sujas do trem estava um mundo respeitável, superficial, que, menos de 6 meses antes, Nathaniel Starbuck havia habitado, enquanto ali, do lado de fora, ficava o desconforto e o perigo, o risco e a ousadia, e assim, com orgulho juvenil, ele caminhava diante dos passageiros apavorados. Uma mulher pôs a mão na boca, como se estivesse chocada por ver seu rosto, enquanto uma criança esfregava o vidro para desembaçá-lo e olhar o Yankee melhor. Nathaniel acenou para a criança, que se encolheu de medo. Você vai ser enforcado por isso! Gritou um homem com suíças, de uma janela aberta, e a ameaça raivosa fez Nathaniel perceber que os passageiros confundiram os cavaleiros de Falconer com ladrões comuns. Achou a ideia absurdamente lisonjeira e gargalhou. Você vai ser enforcado! Berrou o homem, então um dos atacantes dentro do vagão ordenou que ele se sentasse e calasse a maldita boca. Nathaniel chegou ao vagão de pessoal no instante em que um dos homens no interior gritava para que Truslov parasse de atirar. Armado com um revólver, Truslov ia calmamente até a lateral da carruagem, cravava uma bala em cada terceira tábua e assim impelia os que estavam lá dentro para os fundos do vagão. Mas agora, sabendo que a próxima bala certamente acertaria um deles, os homens no interior gritaram rendendo-se. A porta de trás se abriu muito cautelosamente e 2 homens de meia idade, um magro e o outro gordo, surgiram na plataforma do vagão de pessoal.
Eu nem deveria estar aqui, gemeu o gordo para Truslov. Só estava pegando uma carona com Jim. Não atire em mim, moço. Tenho mulher e filhos. A chave do vagão de carga? Pediu Truslov ao magro, com a voz muito entediada. Aqui, moço. O magro, que estava uniformizado como guarda, estendeu uma pesada argola com chaves. Então, quando Truslov assentiu, largou-a. O guarda, como Truslov, parecia já ter passado por tudo aquilo antes. O que há no vagão de carga? Perguntou Truslov. Não muita coisa. Principalmente ferramentas. Um pouco de alvaiade. O guarda deu de ombros. Mesmo assim vou dar uma olhada, avisou Truslov. Vocês dois, desçam. Truslov estava muito calmo. Até enfiou o revólver descarregado no cinto enquanto os dois homens desciam para as pedras do leito da ferrovia. Mantenham as mãos para o alto, ordenou, depois acenou para Nathaniel. Reviste os dois. Procure por armas. Deixei a minha lá dentro. Declarou o guarda. Reviste, garoto, insistiu Truslov. O Yankee achou embaraçoso ficar perto a ponto de sentir o terror do gordo. O homem possuía um relógio de bolso com corrente dourado e barato, cheio de sinetes, estendido atravessando a barriga. Pegue o relógio, senhor, falou ele quando a mão de Nathaniel roçou os emblemas. Ande, senhor, pegue-o, por favor. O nortista deixou o relógio em paz. Uma pulsação no pescoço do sujeito estremecia loucamente enquanto o rapaz esvaziava seus bolsos. Havia uma garrafinha de bebida, uma cigarreira, 2 lenços, um isqueiro de pederneira, um punhado de moedas e um livro de bolso. Nenhuma arma, disse Nathaniel quando terminou de revistar os dois. Truslov fez que sim. Tem algum soldado no lugar de onde vocês vieram? Os dois fizeram uma pausa, quase como se estivessem se preparando para mentir, depois o guarda confirmou. Tem um punhado deles uns 16 quilômetros atrás. Talvez uns 100 cavaleiros de Ohio. Dizem que estavam esperando rebeldes. Ele fez uma pausa, franzindo a testa. Vocês são rebeldes? Só ladrões comuns, respondeu Truslov, depois parou para dar uma cusparada de sumo de tabaco nos dormentes. Agora andem de volta até aqueles soldados, rapazes. Andar? Perguntou o gordo, atarantado. Andem, insistiu Truslov, e não olhem para trás, caso contrário vamos começar a atirar. Andem pelo meio dos trilhos, bem devagar, e sempre em frente. Estou vigiando vocês muito bem. Vão agora. Os dois começaram a andar. Truslov esperou até que estivessem fora do alcance da audição, depois cuspiu de novo. Parece que alguém sabia que nós vínhamos. Eu não contei a ninguém, disse Nathaniel na defensiva. Eu não disse que você contou, nem pensei nisso. Diabos, o coronel vem falando há dias sobre esse ataque. É incrível que não haja metade do exército da União nos esperando. Truslov subiu no vagão de pessoal e desapareceu no interior escuro. Veja bem. Continuou, falando de dentro do vagão, há quem pense que você é um espião. Só porque é Yankee. Quem diz isso? Gente. E não é nada para você se preocupar. Eles não têm mais ninguém de quem falar, por isso ficam se perguntando o que diabos um Yankee está fazendo num regimento da Virgínia. Quer um pouco do café que está no fogão, aqui? Está morno. Não quente, só morno. Não. Nathaniel Starbuck ficou ofendido por sua lealdade ter sido tão questionada. Truslov reapareceu na plataforma traseira com a pistola deixada pelo guarda e uma caneca de estanho cheia de café. Verificou se a arma estava carregada e terminou de beber, antes de saltar de novo nos trilhos. Certo. Agora vamos revistar os vagões de passageiros. Não deveríamos ir embora? Sugeriu o nortista. Ir embora. Truslov franziu a testa. Por que diabos iríamos embora? Acabamos de parar o filho da puta do trem. O coronel quer que a gente vá. Ele está pronto para explodir a ponte. O coronel pode esperar, retrucou Truslov,
depois sinalizou na direção dos vagões de passageiros. Vamos começar pelo último. Se algum desgraçado criar encrenca, atire nele. Se alguma mulher ou criança começar a gritar, dê um tapa rápido. Os passageiros são iguais a galinhas. Quando você os agita, ficam barulhentos feito diabo, mas, se os tratar com dureza, ficam quietinhos. E não pegue nada grande, porque vamos ter de cavalgar depressa. Dinheiro, joias e relógios, é atrás disso que estamos. Nathaniel ficou completamente imóvel. Você não vai roubar os passageiros. Estava genuinamente chocado com a ideia. Uma coisa era andar pelo trem como um flibusteiro sob o olhar dos passageiros espantados, mas algo totalmente diferente era violar o sexto mandamento. As piores surras que Nathaniel já levara tinham sido castigos por roubo. Quando tinha 4 anos pegara algumas amêndoas numa jarra na cozinha, e 2 anos depois tinha apanhado um barquinho de madeira no baú de brinquedos do irmão mais velho, e nas 2 vezes o reverendo Elial havia tirado sangue como recompensa. A partir desse dia, até Dominique convencê-lo a tomar o dinheiro do Major Trabel, ele sentia terror de roubos, e as consequências de tê-lo ajudado só reforçaram suas lições da infância, de que roubar era um crime terrível pelo qual Deus certamente castigaria. Você não pode roubar, disse a Truslov. Não pode. Você espera que eu compre os pertences deles? Perguntou Truslov, zombando. Agora venha, não demore. Não vou ajudar você a roubar. Nathaniel permaneceu firme. Tinha pecado demais nas últimas semanas. Havia cometido o pecado da luxúria, bebido álcool, feito uma aposta, deixado de honrar seu pai e sua mãe e de santificar o domingo, mas não iria se tornar ladrão. Só ajudara Dominique a roubar porque ela o convencera de que o dinheiro lhe pertencia, mas não ajudaria Truslov a roubar inocentes passageiros de trem. Muitos pecados pareciam nebulosos e difíceis de ser evitados, mas o roubo era absoluto e inegável, e ele não se arriscaria no caminho escorregadio para o inferno acrescentando essa transgressão à sua lista espantosamente longa de erros. Truslov gargalhou de repente. Vivo esquecendo que você é um pregador. Ou meio pregador. Ele jogou a argola de chaves para Nathaniel. Uma dessas abre o vagão de carga. Entre e reviste. Não precisa roubar nada. Seu sarcasmo era pesado. Mas pode procurar suprimentos militares, e se vir algo que vale a pena ser levado, me conte. E leve isso. Truslov tirou sua enorme faca de caça da bainha e jogou para o Yankee. Nathaniel não conseguiu pegá-la, mas apanhou a faca desajeitada no leito da ferrovia. Para que ela serve? Para cortar gargantas, garoto, mas você pode usá-la para abrir as caixas. A não ser que esteja planejando usar os dentes para examinar os caixotes. O grande cadeado de latão na porta deslizante do vagão ficava a uns bons 3 metros acima do leito da ferrovia, mas um enferrujado estribo de ferro dava uma dica de como Nathaniel poderia alcançá-lo. Ele se impulsionou para cima e se agarrou precariamente à lingueta enquanto procurava entre as chaves. Acabou encontrando a certa, destrancou o cadeado e empurrou a pesada porta para o lado, depois entrou. O vagão estava repleto de caixas e sacos. Os sacos eram mais fáceis de abrir que os caixotes e continham sementes, mas ele não fazia ideia de que tipo eram. Deixou os grãos escorrerem entre os dedos, depois olhou as caixas empilhadas e se perguntou como iria revistar todas. O modo mais fácil seria jogá-las no chão, mas elas provavelmente eram propriedade particular e não queria se arriscar a quebrar nada. A maioria possuía indicações para ser retirada na estação de Baltimore ou em Washington, prova de que a ocupação de Harper's Ferry não fechará totalmente o tráfego federal através das montanhas. Um dos caixotes marcados para Washington era uma caixa com pintura escura e uma legenda mal escrita, a estêncil, na lateral, 1000 cartuchos de fuzil mosquete 69 Pol. Isso, pelo menos, devia ser material de guerra, portanto podia ser saqueado de modo justo. Nathaniel usou a desajeitada faca de caça e cortou as cordas que prendiam os sacos no lugar, depois começou a colocar os caixotes que atrapalhavam o caminho sobre os sacos de sementes. Demorou quase 5 minutos para chegar ao caixote escuro, e mais tempo ainda para levantar a tampa bem pregada e descobrir que ele estava mesmo atulhado de cartuchos de papel,
cada um contendo uma bala e uma medida de pólvora. Fez o que pôde para pregar a tampa de volta, depois desceu a caixa. Ainda estava chovendo, por isso ele bateu a tampa com o calcanhar da bota direita, tentando manter a caixa bem selada e evitar a chuva. Havia outra caixa escura embaixo de outra pilha, por isso Nathaniel subiu de novo no vagão e moveu mais caixotes ainda até retirar a segunda caixa que, como a primeira, possuía uma legenda feita com estêncil, indicando que o conteúdo também era de cartuchos. Juntou essa à primeira, depois subiu de novo para continuar a busca laboriosa. O que diabos você está fazendo, garoto? Truslov apareceu à porta do vagão. Estava carregando uma pesada bolsa de couro na mão direita e a pistola do guarda na esquerda. Isso aí são cartuchos. O nortista indicou as duas caixas ao lado de Truslov. E acho que pode haver mais aqui dentro. Truslov chutou a tampa da mais próxima, olhou para baixo e depois cuspiu sumo de tabaco nos cartuchos. Isso não tem mais utilidade do que tetas num touro. O quê? São .69, como as que usei no México. Os fuzis que o coronel comprou em Richmond são .58. Ah! Nathaniel se sentiu ficando vermelho de embaraço. Você poderia acender uma fogueira com isso. Então não tem utilidade? Para nós, não, garoto. Truslov enfiou o revólver no cinto, pegou um cartucho e tirou a bala com os dentes. É uma filha da puta grande, não é? Mostrou a bala ao Yankee. Tem alguma coisa de valor aí dentro? Até agora só achei as balas. Por Deus, garoto. Truslov largou a pesada bolsa de couro que tilintou de modo agourento ao cair, depois subiu no vagão de carga e pegou a faca de caça com Nathaniel. Preciso tirar nossos rapazes dos vagões antes que os passageiros tenham ideias. Peguei o máximo de armas que pude, mas algum daqueles filhos da puta pode ter mantido alguma bem escondida. Sempre tem algum sacana querendo bancar o herói. Eu me lembro de um cara jovem na hora de Alexandria, há uns 2 anos. Achou que iria me capturar. Ele cuspiu com desprezo. O que aconteceu? Terminou a viagem no vagão de pessoal, garoto. Deitado de costas e coberto por uma lona. Enquanto falava, Truslov arrancou tampas de caixotes, deu uma olhada superficial no conteúdo e depois o jogou na chuva. Uma caixa de pratos de louça enfeitados com lírios pintados se despedaçou no leito da ferrovia. Foi seguida por um monte de roupas emboladas. Tinha começado a chover mais forte, as gotas batendo ruidosamente no teto de madeira do vagão de carga. Não deveríamos ir embora? Perguntou Nathaniel, nervoso. Por quê? Eu já disse. O coronel Falconer está pronto para explodir a ponte. Quem se importa com a ponte? Quanto tempo você acha que vão demorar para reconstruí-la? O coronel disse que serão meses. Meses? Truslov estava revirando um caixote cheio de roupas, vendo se gostava de alguma. Decidiu que nada prestava e jogou a caixa fora. Eu poderia reconstruir essa ponte em 1 semana. Me dê 10 homens e a coloco ela funcionando em 2 dias. Falconer não sabe diferenciar merda de ganso de pó de ouro, garoto. Ele jogou um barril de bicarbonato de sódio e outro de lixívia. Não tem nada aqui, fungou, depois desceu de novo para o chão. Olhou para o oeste, mas a paisagem estava vazia. Vá ao vagão de pessoal, garoto, ordenou ao Yankee, e me traga uns carvões acesos. O que você vai fazer? Acho que se você me fizer outra maldita pergunta vou lhe dar um tiro. Agora vá pegar uns carvões malditos para mim. Truslov virou as 2 caixas de cartuchos .69 dentro do compartimento de carga enquanto Nathaniel subia no vagão de pessoal, onde um pequeno fogão bojudo ainda estava aceso. Havia um balde de zinco com carvões ao lado dele. O nortista os derramou, usou um atiçador para abrir a porta do fogão e puxou um punhado reluzente para o balde vazio. Certo, disse Truslov quando o Yankee voltou. Jogue os carvões no meio dos cartuchos. Você vai queimar o vagão? A chuva sibilou caindo no balde. Pelo amor de Deus! Truslov agarrou o balde e jogou os carvões nos cartuchos.
Por um segundo apenas reluziram em meio aos tubos de papel, depois o primeiro cartucho explodiu com um estalo fraco e de repente toda a pilha de munição era uma massa de fogo explodindo e se retorcendo. Truslov pegou a sacola de couro com seu saque e chamou Nathaniel para longe. Venham! Gritou para os dois homens que tinha deixado no último vagão de passageiros. À medida que os guardas saíam de cada vagão iam alertando os passageiros de que qualquer um que seguisse os atacantes seria morto a tiros. A maioria dos homens de Truslov estava carregando sacolas ou sacos, e todos pareciam bastante satisfeitos com o trabalho. Alguns andavam de costas com pistolas na mão, certificando-se de que nenhum passageiro tentaria ser um herói. O problema virá quando tivermos passado pela barricada, alertou Truslov. Tom? Mick? Fiquem comigo. Capitão Hinton. Ponha os maquinistas a bordo. Hinton empurrou os dois maquinistas de volta para a cabine da locomotiva, depois os acompanhou com o revólver na mão. Um segundo depois a grande máquina soltou um enorme chiado de vapor, deu uma sacudida enorme e subitamente todo o trem se sacudiu para a frente. Uma mulher num dos vagões gritou. Agora o vagão de carga estava totalmente em chamas, soltando fumaça preta na chuva forte. Ande! Gritou Truslov, encorajando o capitão Hinton. A locomotiva avançou estalando, a chaminé soltando pequenos e ansiosos sopros de fumaça branco-acinzentada. Hinton estava rindo, gritando para o maquinista, que devia ter aberto subitamente o acelerador, porque o trem se sacudiu, avançando e saindo das pontas dos trilhos, enfiando limpa-trilhos com força no leito da ferrovia. Pedras e madeira se despedaçaram. As 4 rodas motrizes, cada uma com quase 2 metros de diâmetro, começaram a girar e guinchar, mas conseguiram tração suficiente para que, centímetro a centímetro agonizante, a máquina monstruosa avançasse estremecendo enquanto as pequenas rodas dianteiras rasgavam os dormentes quebrados. O limpa-trilho se amassou num guincho de metal se rasgando. Hinton fez um gesto com o revólver e o maquinista abriu o acelerador totalmente. A locomotiva de 30 toneladas sacolejou para frente como uma grande besta ferida enquanto tombava alguns graus de lado. Nathaniel teve medo de que ela mergulhasse pelo barranco do rio, arrastando atrás de si os vagões cheios, porém então, misericordiosamente, a máquina enorme ficou presa. O vapor começou a sair em jatos do lado oposto. Uma das pequenas rodas dianteiras se soltou girando acima da terra revirada enquanto as rodas motrizes do lado oposto da máquina abriam uma vala de 30 centímetros de profundidade no leito da ferrovia antes que o maquinista desconectasse os pistões, e mais vapor foi lançado para a chuva. Ponha fogo no tender! Gritou Truslov, e Hinton ordenou que o maquinista pegasse uma pá de carvão incandescente na fornalha e enfiasse na lenha que estava no tender. Mais! Ordenou Truslov. Mais! Truslov havia encontrado a torneira do tanque de água do vagão e a abriu. A água jorrou por uma extremidade do tender enquanto a outra começava a pegar fogo tão violentamente quanto o vagão de carga. Vamos lá! Berrou Truslov. Vamos lá! Os atacantes passaram pela barricada e correram na direção da ponte. Truslov ficou com 2 homens para impedir qualquer perseguição enquanto o capitão Hinton levava os outros pelas tábuas estreitas que ficavam nas laterais dos trilhos na ponte. O coronel Falconer estava esperando na margem oposta, gritando para os homens de Hinton se apressarem. Coloque fogo, Medlicott! Gritou Falconer com toda a força. Depressa! Gritou para Hinton. Pelo amor de Deus! Por que demoraram tanto? Tivemos de garantir que o trem não voltaria para buscar ajuda, explicou o capitão Hinton. Ninguém obedece às ordens que recebe aqui. O coronel havia dado a ordem de retirada pelo menos 15 minutos antes, e cada segundo de atraso era um insulto à sua autoridade já frágil. Starbuck! Chamou ele aos berros. Não ordenei que trouxesse os homens de volta? Sim, senhor. E por que não fez isso? A culpa foi minha, Falconer, interveio Hinton. Eu lhe dei uma ordem, Nate! Gritou o coronel. Seus outros homens já estavam montados, todos menos Medlicott, que havia acendido a massa de combustível ao redor da haste da ponte. Agora o pavio! Ordenou o coronel. Truslov!
O capitão então gritou para os 3 homens que ainda estavam do outro lado da garganta. Truslov, segurando a sacola de couro, foi o último a passar pela barricada. Enquanto atravessava a ponte, chutou as tábuas de lado, tornando difícil a perseguição. Houve o disparo de uma arma da barricada e a fumaça da pólvora foi levada instantaneamente pela brisa. A bala acertou um trilho na ponte e gemeu através do rio. 2 densas nuvens de fumaça, do vagão de carga e do tender em chamas, pairavam baixas e fedorentas acima do braço norte. O pavio está aceso! Gritou Medlicott e começou a subir pela lateral da garganta. Atrás dele um fiapo de fumaça era lançado e se retorcia no pavio aceso, serpenteando pela encosta abaixo, vindo do grande monte de madeira e arbustos empilhados ao redor da pólvora. Depressa! Gritou o coronel. Um cavalo relinchou e se empinou. Mais homens dispararam da barricada, no entanto Truslov já havia atravessado a ponte e estava fora do alcance dos revólveres. Venha, homem! Gritou Washington Falconer. Truslov ainda estava com a sacola de couro, e todos os homens de Hinton carregavam bolsas parecidas. Falconer devia saber, pelas sacolas pesadas, o motivo de sua ordem de recuar ter sido ignorada por tanto tempo, mas optou por não dizer nada. O sargento Medlicott, enlameado e molhado, saiu da garganta e pôs o pé no estribo no instante em que o fogo do pavio que soltava fumaça mergulhou na pilha de mato. O sargento Truslov montou em sua sela e Falconer se virou. Vamos! E levou seus homens para longe do barranco da ferrovia. O fogo no fundo da garganta devia estar correndo mais rápido, porque uma fumaça densa se retorcia em volta da treliça da ponte, mas a pólvora ainda não havia explodido. Andem! Instigou Falconer, e atrás dele os cavalos se esforçavam escorregando na encosta lamacenta até que finalmente se ocultaram do campo de visão do trem atrás da folhagem, ainda que algumas balas aleatórias rasgassem as folhas e os galhos, nenhum homem da legião foi atingido. Falconer parou na crista do morro para olhar o trem danificado. Os incêndios no vagão de carga e no tender haviam se espalhado para os outros carros, e os passageiros, ensopados e arrasados, agora subiam a encosta molhada para escapar do perigo. Os compridos vagões de passageiros serviam como funis onde o calor rugia feroz até que as janelas estouraram soltando chamas que lambiam a chuva forte. O trem era uma carcaça incendiada, a locomotiva descarrilada e os vagões destruídos, porém a ponte, que fora objeto do ataque, continuava de pé. O pavio havia fracassado em detonar a pólvora, provavelmente porque ela estava úmida, enquanto o fogo, que deveria secá-la e depois explodi-la caso o pavio falhasse, agora parecia sucumbir ao combustível molhado e à chuva trazida pelo vento. O coronel acusou Nathaniel amargamente. Se você tivesse obedecido à minha ordem, haveria tempo de reajustar as cargas. Eu, senhor? O nortista estava atônito com a injustiça da acusação. O capitão então ficou igualmente surpreso com as palavras do coronel. Eu lhe disse, Falconer, a culpa foi minha. Eu não dei a ordem a você, Hinton. Dei a Starbuck, e ela foi desobedecida. Falconer falou isso com uma fúria fria e contida, depois virou o cavalo e bateu as esporas. A montaria relinchou e saltou abruptamente para a frente. Yankee desgraçado, declarou baixinho o sargento Medlicott, depois acompanhou Falconer. Esqueça-os, Nate, disse Hinton. Não foi sua culpa. Vou resolver a situação com o coronel para você. Nathaniel ainda não conseguia acreditar que estava sendo responsabilizado pelo fracasso do ataque. Ficou atordoado, pasmo com a injustiça do coronel. Lá embaixo na linha do trem, sem saber que um punhado dos atacantes ainda se demorava acima deles, alguns passageiros se esgueiravam até a ponte intacta enquanto outros começaram a remover a barricada de cima dos trilhos quebrados. O fogo na garganta parecia ter apagado completamente. Ele está acostumado a ter o que quer. Truslov trouxe seu cavalo para o lado do Yankee. Acha que pode comprar o que quiser e ter tudo perfeito, desde o início. Mas não fiz nada errado. Nem precisava cometer nenhum erro. Ele quer ter alguém para culpar. E acha que, se mijar em cima de você, você não vai mijar de volta nele. Por isso escolheu. Ele não iria mijar em mim, iria?
Truslov esporeou, avançando. Nathaniel olhou de volta para a garganta. A ponte estava intacta e o ataque de cavalaria, que fora programado como uma vitória gloriosa para lançar a triunfante cruzada da legião, havia se tornado uma farsa enlameada e encharcada de chuva. E o nortista estava sendo culpado por isso. Maldição! Xingou em voz alta, desafiando seu Deus, depois se virou e acompanhou Truslov em direção ao sul. Será que é isso mesmo? Belvedere e Delaney tinham um exemplar de 4 dias atrás do Washington Intelligencer que fora trazido de Harper's Ferry para Richmond. O Intelligencer, apesar de ser um jornal da Virgínia, era totalmente pró-União. O quê? Ethan Ridley estava distraído e num desinteresse absoluto por qualquer coisa que o jornal pudesse ter noticiado. Ladrões pararam um trem que ia para o oeste na quarta passada, um homem foi ferido e a locomotiva foi descarrilada temporariamente. Delaney estava condensando a matéria enquanto lia a coluna. 4 vagões ficaram muito queimados, um vagão de carga e os passageiros foram roubados, os trilhos foram arrancados, embora tenham sido substituídos no dia seguinte. Ele espiou Ridley pelos óculos de leitura em forma de meia-lua. Você não acha mesmo que esse pode ser o primeiro grande triunfo da sua legião Falconer, acha? Não parece coisa de Falconer. Agora escute, deve. Não, escute você. Os meios-irmãos estavam nos aposentos de Delaney na Gracie Street. As janelas da sala, com cortinas de veludo, davam para o gracioso pináculo da igreja de St. Paul e, mais além, o elegante prédio do Capitólio, que era agora a sede do governo confederado provisório. Escute você, porque vou ler a melhor parte, avisou Delaney com prazer exagerado. Seria de se imaginar, pelo comportamento desprezível, que os bandidos que interceptaram os vagões na quarta-feira eram meros ladrões vagabundos, porém ladrões não tentam destruir pontes ferroviárias. E foi esse débil esforço de destruição que convenceu as autoridades de que os vilões eram agentes sulistas e não criminosos comuns, mas não sabemos como é possível diferenciá-los. Não é delicioso, Ethan? Agora o mundo conhece os modos sulistas, visto que a bravura dos rebeldes inclui roubar mulheres, amedrontar crianças e fracassar de maneira abjeta em destruir a ponte Anacanset que, apesar de ligeiramente tostada, transportava cargas no dia seguinte. Ligeiramente tostada. Não é engraçado, Ethan? Não, maldição, não é. Eu acho extremamente engraçado. Vejamos agora, perseguidos de forma ousada pela cavalaria de Ohio, atrasados por chuvas e rios inundados. Os bandidos escaparam, de modo que a perseguição não foi suficientemente ousada. Supostamente os atacantes se retiraram para o leste em direção ao Vale do Shenandoah. Nossos irmãos do leste da Virgínia Oriental, que gostam tanto de se gabar de sua civilização maior, parecem ter mandado esses homens como emissários de sua alardeada superioridade. Se isso é o melhor que podemos esperar ver com relação às suas habilidades bélicas, podemos ficar tranquilos porque a crise nacional terá vida curta e a gloriosa União será costurada de novo em semanas. Ah, esplêndido! Delaney tirou os óculos de leitura e sorriu para Ridley. Não foi uma demonstração muito impressionante, se foi obra de seu futuro sogro. Uma ponte tostada? Ele terá de fazer melhor que isso. Pelo amor de Deus, deve! Implorou Ridley. Delaney dobrou o Intelligencer com gestos exagerados, depois o jogou no suporte de pau rosa onde ficavam os outros jornais e revistas, ao lado de sua poltrona. Sua sala era maravilhosamente confortável, com poltronas de couro, uma grande mesa redonda e polida, livros em todas as paredes, bustos de gesso de grandes homens da Virgínia e, sobre a lareira, um enorme espelho com moldura dourada repleta de querubins e anjos entrelaçados. Parte da preciosa coleção de porcelana de Delaney estava à mostra no console e outras peças se encontravam em meio aos livros encadernados. Delaney fez seu irmão esperar mais um pouco enquanto limpava os óculos meia-taça e os dobrava e guardava com cuidado numa caixa forrada de veludo. O que diabos você espera que eu faça com relação à maldita garota? Perguntou finalmente. Quero que me ajude, explicou Ridley de forma patética. Por que eu faria isso? A garota é uma das suas putas, não das minhas. Ela procurou você, não a mim.
Está com seu filho na barriga, não o meu, e a vingança do pai dela ameaça a sua vida, e com certeza não a minha. Então será que preciso mesmo continuar? Delaney se levantou, foi até a lareira e pegou em cima dela um de seus cigarros enrolados em papel, que costumava importar da França, mas que agora supunha que se tornariam mais raros que pó de ouro. Acendeu-o com um papel torcido aceso no carvão da lareira. Era espantoso que ele precisasse de uma lareira acesa naquela época do ano, porém as chuvas que chegaram trovejando do leste trouxeram ventos frios que não combinavam com a estação. Além do mais, o que posso fazer? Continuou, um pouco distraído. Você já tentou comprá-la e isso não deu certo. Então claramente vai ter de pagar mais. Ela vai continuar voltando. E voltando. E o que, exatamente, ela quer? Delaney sabia que teria de ajudar o meio-irmão, pelo menos se quisesse continuar lucrando com as compras da Legião Falconer. No entanto, queria torturar Ita mais um pouco antes de concordar em dar um jeito no problema trazido pela inesperada chegada de Sally Truslow à cidade. Sally quer que eu arranje um lugar para ela morar. Espera que eu pague por isso e que lhe dê mais dinheiro a cada mês. Naturalmente também vou ter de sustentar o bastardo dela. Droga! Xingou Ridley com maldade ao pensar nas exigências ultrajantes da jovem. O bastardo não é só dela, é seu também, observou Delaney sem se solidarizar. Na verdade é meu sobrinho. Ou sobrinha. Acho que prefiro uma sobrinha, Ethan. Ela vai ser meio sobrinha, não é? Talvez eu possa ser meio padrinho dela. Não seja tão inútil, comentou Ridley, depois olhou carrancudo pela janela, para uma cidade golpeada pela chuva. A Grace Street estava quase vazia. Havia apenas uma carruagem seguindo para a Praça do Capitólio e 2 negros abrigando-se na porta da igreja metodista. A senhora Richardson tem alguém que pode se livrar de bebês? Ridley se virou para perguntar. A senhora Richardson presidia o bordel no qual seu meio-irmão tinha um investimento considerável. Delaney deu de ombros delicadamente, um gesto que poderia significar qualquer coisa. Veja bem, continuou Ridley. Sally quer ficar com o bastardo, e diz que, se eu não ajudar, vai contar a Washington Falconer sobre mim. E diz que vai contar ao pai. Sabe o que ele vai fazer comigo? Acho que não vai querer convidá-lo para um círculo de orações. Delaney riu. Por que você não leva a meretriz inconveniente à fábrica Tredegar e a deixa numa pilha de lixo? A metalúrgica Tredegar, perto do rio James, era o lugar mais imundo, mais escuro e mais sujo de Richmond, e não eram feitas muitas investigações sobre as tragédias que ocorriam ao redor de seus limites satânicos. Homens morriam em brigas, prostitutas eram esfaqueadas nos becos e bebês mortos ou agonizantes eram abandonados nos canais imundos. Era um pedaço do inferno no centro de Richmond. Não sou assassino. Refutou Ridley carrancudo, mas na verdade havia considerado esse ato de violência extraordinário e salvador. Porém, sentia medo demais de Sally Truslow, que, ele suspeitava, poderia estar escondendo uma arma no meio de seus pertences. Ela fora procurá-lo 3 noites atrás, chegando aos aposentos de Belvedere Delaney no início da tarde. Na ocasião Delaney estava em Williamsburg fazendo um testamento, por isso Ridley se encontrava sozinho no apartamento quando Sally tocará a campainha. Ele ouviu a agitação e desceu, encontrando George, o escravo doméstico do irmão, confrontando uma suja, ensopada e furiosa Sally. Ela passou pelo escravo, que, com sua educação costumeira e digna, estivera tentando impedi-la de entrar na casa. Diga a esse crioulo para tirar as mãos de mim, gritou ela para Ridley. Tudo bem, George. Ela é minha prima. Disse Ridley, depois arranjou para que o exausto cavalo de Sally fosse posto no estábulo e que a própria Sally fosse levada à sala do irmão, no andar de cima. Que diabo você está fazendo aqui? Perguntou ele, horrorizado. Vim procurar você, anunciou ela, como você disse que eu podia. Suas roupas esfarrapadas pingavam água no belo tapete persa de Belvedere Delaney, diante da lareira de mármore vermelho. O vento e a chuva uivavam contra os caixilhos das janelas, mas,
Naquela sala quente e confortável, isolada pelas grossas cortinas de veludo sob as sanefas com borlas grossas, o fogo ardia suavemente e a chama das velas praticamente não tremia. Sally girou sobre o tapete, admirando os livros, a mobília e as poltronas de couro. Estava ofuscada pelo reflexo da luz das velas nas garrafas para decantar vinhos e pela preciosa porcelana europeia sobre o console. Isso é bonito, Ethan. Não sabia que você tinha um irmão. Ridley havia se aproximado do aparador, onde abriu um estojo de prata e pegou um dos charutos que o irmão mantinha para as visitas. Precisava de um para recuperar a pose. Achei que você estava casada. Vou querer um desses, pediu Sally. Ele acendeu o charuto, entregou a ela e pegou outro para si mesmo. Você está usando um anel de casamento, portanto está casada. Por que não volta para o seu marido? Ela ignorou deliberadamente a pergunta. Em vez disso, ergueu o dedo do anel para a luz das velas. O anel era da minha mãe e ela ganhou da mãe dela. Meu pai queria ficar com ele, mas obriguei a me dar. Mamãe sempre quis que eu ficasse com o anel. Deixe-me vê-lo. Ridley segurou o dedo dela e notou o arrepio que sempre sentia ao tocar Sally, e se perguntou que acaso de ossos, pele, lábios e olhos criaram uma beldade tão terrível a partir daquela filha das montanhas de mente azeda e língua solta. É bonito. Ele girou o anel no dedo dela, sentindo a leveza seca do toque. É bem antigo. Suspeitou que fosse muito antigo, e talvez muito especial também, por isso tentou tirá-lo do dedo, mas Sally puxou a mão para longe. Meu pai queria ficar com ele. Ela olhou o anel. Por isso tirei dele. Ela gargalhou e deu uma tragada no charuto. Além disso, não estou casada de verdade. Não mais do que se tivesse pulado uma vassoura. Era exatamente isso que Ridley temia, mas tentou não demonstrar nenhuma apreensão. Mesmo assim, o seu marido vem procurar você, não vem? Robert. Ela gargalhou. Ele não vai fazer nada. Um porco capado tem mais colhões que Robert. Mas e sua dama amiga? O que sua Ana vai fazer quando souber que estou aqui? Ela vai saber? Vai, querido, porque vou contar a ela. A não ser que você mantenha a palavra. O que significa cuidar bem de mim. Quero morar num palácio igual a esse. Sally girou olhando a sala ao redor, admirando o conforto, depois olhou de volta para Ridley. Você conhece um homem chamado Starbuck? Conheço o rapaz chamado Starbuck. Um rapaz bonito, comentou Sally, toda coquete. Um punhado de cinza do charuto caiu no tapete. Foi ele que me casou com Robert. Meu pai o obrigou. Ele fez com que tudo parecesse direito, com o livro e tudo mais, e até escreveu no livro, para tornar legítimo, mas eu sabia que não era de verdade. Starbuck casou você? Ridley achou divertido. Ele foi legal. Legal mesmo. Sally inclinou a cabeça diante de Ridley, desejando provocar ciúme. Por isso eu disse a Robert para se tornar um soldado, então vim para cá. Para ficar com você. Mas eu não vou ficar aqui, declarou Ridley. Sally observou com olhos felinos. Vou para a Legião, explicou ele. Só vou acabar os meus negócios aqui e depois voltar. Então direi que outros negócios você precisa acabar, querido. Sally foi até ele, inconscientemente graciosa enquanto atravessava ricos tapetes e tábuas enceradas. Você vai arranjar um lugar para eu morar, Ethan. Um bom lugar, com tapetes que nem esse, poltronas de verdade e uma cama decente. E você pode me visitar lá, como disse que faria. Não foi isso que você disse? Que ia arranjar um lugar onde eu pudesse morar. Onde você ia me manter. E me amar? As últimas 3 palavras foram ditas tão baixinho e tão perto que Ridley sentiu a fumaça do charuto no hálito dela. Foi o que eu disse. E ele sabia que não podia resistir, mas também sabia que, assim que tivessem feito amor, odiaria Sally por sua vulgaridade e seu jeito comum. Ela era uma criança, mal fizera 15 anos, porém conhecia o próprio poder assim como Ridley.
Sabia que ela lutaria para conseguir o que desejava e que não se importaria com a destruição que causasse na luta. E assim, no dia seguinte, Ridley atirou do aposento do irmão na Gracie Street. Se Delaney tivesse retornado e descoberto alguma porcelana quebrada, jamais concordaria em ajudá-lo. Por isso Ridley pegou um quarto da frente numa pensão da Monroe Street, onde se registrou com Sally como se fossem casados. Agora implorava pela ajuda do irmão. Pelo amor de Deus, Bev. Ela é uma bruxa. Vai destruir tudo. Um súcubo, é? Gostaria de conhecê-la. Ela é linda mesmo, como no seu desenho. É extraordinária. Então, pelo amor de Deus, tire-a de mim. Você a quer? Ela é sua. Ridley já tentará apresentá-la aos amigos que se encontravam para beber no bar dos Spotswood, mas Sally, mesmo vestindo os ornamentos recém-comprados e tremendamente admirada por todos os oficiais do hotel, havia se recusado a sair de perto de Ridley. Tinha cravado as unhas em seu homem e não iria soltá-lo em troca das oportunidades desconhecidas de outro. Por favor, Bev! Implorou Ridley. Belvedere Delaney pensou no quanto odiava ser chamado de Bev enquanto se esquentava perto do fogo baixo e reluzente. Você não está disposto a matá-la? Perguntou em voz perigosa. Ridley fez uma pausa, depois balançou a cabeça. Não. E não vai dar o que ela quer? Não posso. E não pode dá-la a alguém? Maldição, não posso. E ela não vai embora por vontade própria? Nunca. Delaney tragou seu cigarro, depois soltou um pensativo anel de fumaça para o teto. Uma ponte tostada. Acho mesmo divertido. Por favor, Bev, por favor. Mostrei o jornal ali hoje de manhã, disse Delaney. Mas ele desconsiderou a matéria. Garantiu que não tinha sido nenhum dos nossos homens. Acha que os tostadores da ponte devem ser meros bandoleiros. Acho que você deveria arranjar um jeito de Falconer ficar sabendo desse veredito. Bandoleiros. A palavra vai irritá-lo consideravelmente. Por favor, Bev. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, não, Ethan. Deus não gostaria do que pretendo fazer com sua Sally. Ele não gostaria nem um pouquinho. Mas sim, posso ajudar você. Ridley olhou o irmão com um alívio palpável. O que vai fazer? Traga-a amanhã. Traga-a à esquina da, digamos, Cary com a 24, vai ser fora das vistas. Às 4 da tarde. Haverá uma carruagem lá. Eu posso estar nela ou não. Invente alguma história que a faça entrar na carruagem, depois a esqueça. Esqueça totalmente. Ridley olhou boquiaberto para o irmão. Você vai matá-la? Delaney se encolheu diante da pergunta. Por favor, não imagine que sou tão grosseiro. Vou retirá-la da sua vida e você vai me agradecer para sempre. Vou. Prometo. A gratidão de Ridley era patética. Então amanhã, às 4, na esquina da Cary com a 24. Agora vai e seja bonzinho com ela, Ethan, seja muito bonzinho, para ela não suspeitar de nada. O coronel Washington Falconer ignorou Nathaniel durante quase toda a viagem para casa. Falconer cavalgava com o capitão Hinton, às vezes com Murphy, mas sempre estabelecendo um ritmo rápido, como se quisesse se distanciar da cena do ataque fracassado. Quando falava com o Yankee era de modo rápido e hostil, mas não se mostrava mais afável com ninguém. Mesmo assim Nathaniel se sentia magoado, enquanto Truslov achava apenas divertida a carranca do coronel. Você precisa aprender a se afastar da estupidez, avisou Truslov. É isso que você faz? Não, mas quem disse que sou um bom exemplo? Ele gargalhou. Você deveria ter aceitado meu conselho e pegado dinheiro. Truslov havia ganhado uma boa quantia com o ataque, assim como os homens que entraram com ele no trem. Prefiro ser idiota a ladrão, sentenciou Nathaniel. Não prefere, não. Nenhum homem sensato prefere. Além disso, a guerra está vindo, e o único modo de sobreviver a uma guerra é roubando. Todos os soldados são ladrões. Você rouba tudo o que quiser, não dos amigos,
mas de todo o resto. O exército não vai cuidar de você. O exército grita com você, caga em você e faz o máximo para que você passe fome, por isso tem de se virar como pode e os que se dão melhor são os que roubam melhor. Truslow cavalgou alguns passos em silêncio. Acho que deveria ficar feliz porque fez uma oração pela minha Emily, porque isso quer dizer que agora tem a mim para cuidar de você. Nathaniel não disse nada. Sentia vergonha daquela oração pronunciada ao lado da sepultura. Nunca deveria ter feito aquilo, porque não era digno. E nunca agradeci por você não ter contado a ninguém sobre minha Sally também. Quero dizer, como ela se casou e por quê. Truslow cortou um pedaço de fumo da trança que mantinha numa bolsa fivelada ao cinto e o enfiou na bochecha. Ele e o nortista estavam cavalgando sozinhos, separados por alguns passos dos homens da frente e dos de trás. Sempre esperamos que os filhos nos deem orgulho, continuou Truslow baixinho. Mas admito que Sally é ruim. Porém, agora ela está casada e é o fim. Será, pensou Nathaniel, mas não foi idiota de fazer a pergunta em voz alta. O casamento não fora o fim para a mãe de Sally, que pouco depois havia fugido com o pequeno e feroz Truslow. Tentou visualizar o rosto de Sally, mas não conseguiu. Só se lembrava de uma pessoa muito linda, uma pessoa a quem prometera ajudar, se pedisse. O que faria se ela o procurasse? Fugiria com Sally, como havia feito com Dominique. Ousaria desafiar o pai dela? À noite, deitado sem sono, tecia fantasias sobre Sally Truslow. Sabia que os sonhos eram tão idiotas quanto impraticáveis, mas era jovem, por isso queria se apaixonar, e assim tinha sonhos idiotas e impraticáveis. Agradeço mesmo por você não ter dito nada sobre Sally. Truslow parecia querer uma resposta, talvez uma afirmação de que Nathaniel realmente mantivera em segredo o casamento noturno, em vez de se divertir com o infortúnio da família. Nunca pensei em contar a ninguém, garantiu o nortista. Não é da conta de ninguém. Era agradável parecer tão virtuoso de novo, mas Nathaniel suspeitava de que seu silêncio a respeito do casamento fosse mais instigado por um medo instintivo da inimizade de Truslow do que por um princípio de reticência. E o que você achou de Sally? Perguntou Truslow com toda a seriedade. É uma jovem muito bonita. Nathaniel deu a resposta com a mesma seriedade, como se não tivesse se imaginado fugindo com ela para as novas terras do oeste, ou às vezes navegando com Sally para a Europa onde, em seus devaneios, deslumbrava-a com sua sofisticação em hotéis suntuosos e salões de baile reluzentes. Truslow assentiu, aceitando o elogio do Yankee. Ela é parecida com a mãe. O jovem Decker é um rapaz de sorte, acho, embora talvez não seja. A beleza nem sempre é um dom positivo na mulher, especialmente se ela tiver um espelho. Emily nunca pensava duas vezes nisso, mas Sally. Ele disse o nome com tristeza, depois cavalgou em silêncio por um longo tempo, evidentemente pensando na família. Como havia compartilhado um momento de intimidade com essa família, Nathaniel se tornará um confidente involuntário de Truslow que, após um momento de silêncio, balançou a cabeça, disparou seu cuspe de tabaco e declarou o veredicto. Alguns homens não são destinados a serem homens de família, mas o jovem Decker é assim. Ele gostaria de se juntar ao primo na legião, mas não é do tipo lutador. Não como você. Eu? Nathaniel ficou surpreso. Você é um lutador, garoto. Dá para ver. Não vai molhar as calças quando vir o elefante. Vir o elefante? Perguntou o nortista, achando aquilo curioso. Truslow fez uma careta, como se indicasse que estava cansado de corrigir sozinho a formação do Yankee, mas depois se dignou a explicar. Se você cresce no campo, vive ouvindo falar do circo. Todas as maravilhas do circo. Os shows de aberrações e os números com animais, incluindo o elefante, e todas as crianças ficam perguntando o que é o elefante, mas você não consegue explicar, até que um dia leva seus filhos e eles veem. A primeira batalha de um homem é assim. Igual a ver o elefante. Alguns homens mijam na calça, alguns correm feito diabo, alguns fazem o inimigo fugir. Você vai ficar bem, mas Falconer não.
Truslov virou a cabeça cheio de escárnio na direção do coronel, que cavalgava sozinho à frente da pequena coluna. Ouça bem, garoto, Falconer não vai durar uma batalha. O pensamento em uma batalha fez Nathaniel tremer subitamente. Às vezes a expectativa o empolgava, em outras causava terror, e dessa vez o pensamento em ver o elefante o estava amedrontando, talvez porque o fracasso do ataque tivesse mostrado quanta coisa podia dar errado. Ele não queria pensar nas consequências de erros numa batalha, por isso mudou de assunto fazendo a primeira pergunta que lhe ocorreu. Você assassinou mesmo 3 homens? Truslov lhe lançou um olhar estranho, como se não entendesse por que fazer aquele tipo de pergunta. Pelo menos, respondeu com escárnio. Por quê? Qual é a sensação de matar alguém? Na verdade, o nortista desejava perguntar por que os assassinatos foram cometidos e como, e se alguém tentará levar Truslov à justiça, mas em vez disso fez o questionamento idiota sobre a sensação. Truslov zombou. Qual é a sensação? Meu Deus, garoto, tem vezes que você faz mais barulho que um pote rachado. Qual é a sensação? Descubra sozinho, garoto. Vá assassinar alguém, depois me dê a resposta. Truslov esporeou avançando, evidentemente enojado com a pergunta lasciva de Nathaniel. Naquela noite acamparam no alto de um morro acima de um pequeno povoado onde uma fornalha de fundição ardia como a garganta do inferno e levava o fedor da fumaça de carvão até a crista, sobre a qual Nathaniel Starbuck não conseguia dormir. Em vez disso, ficou sentado com os guardas, tremendo e desejando que a chuva parasse. Tinha comido seu jantar composto de carne seca e pão úmido com os outros 3 oficiais, e Falconer estivera mais animado que nas noites anteriores, e até mesmo buscará algum consolo pelo fracasso do ataque. Nossa pólvora pode ter nos deixado na mão, mas mostramos que podemos ser uma ameaça. Verdade, coronel, concordou Hinton com lealdade. Eles terão de colocar guardas em cada ponte, afirmou o coronel, e um homem que esteja vigiando uma ponte não pode invadir o sul. É verdade também, disse Hinton, animado. E eles podem demorar dias para tirar aquela locomotiva descarrilada. Ela se enterrou brutalmente. Então não foi um fracasso, observou o coronel. Longe disso. O capitão Hinton estava resolutamente otimista. E foi um bom treino para os nossos batedores de cavalaria. Foi sim. Hinton riu na direção de Nathaniel, tentando incluí-lo na atmosfera mais amigável, porém o coronel apenas franziu a testa. Agora, enquanto a noite chegava pouco a pouco, o Yankee estava mergulhado num desespero juvenil. Não era somente seu afastamento de Washington Falconer que o oprimia, mas também a certeza de que sua vida dera tão errado. Havia desculpas, talvez boas desculpas, mas no fundo sabia que era ele que tinha se desviado. Deixará sua família e sua igreja, até seu país, para viver entre estranhos, e os laços de afeição deles não eram suficientemente profundos nem fortes para lhe oferecer alguma esperança. Washington Falconer era um homem cujo desapontamento amargo era azedo como o fedor da fornalha de fundição. Truslov era um aliado, mas por quanto tempo? E o que ele tinha em comum com Truslov? O homem e seus seguidores iriam roubar e matar, porém Nathaniel não conseguia se ver comportando-se desse modo. E, quanto aos outros, como Medlicott, eles o odiavam por ser um Yankee intrometido, um estrangeiro, um estranho que se tornará um favorito do coronel e depois seu bode expiatório. Nathaniel tremia sob a chuva, os joelhos dobrados junto ao peito. Sentia-se absolutamente sozinho. Então o que deveria fazer? A chuva caía monótona, e atrás dele um cavalo amarrado batia as patas no chão molhado. O vento estava frio, chegando do povoado com sua fornalha soturna e fileiras de casas sem graça. A fornalha iluminava as construções com um brilho carrancudo contra o qual as árvores emaranhadas da encosta no meio do caminho exibiam uma silhueta intricada e enfumaçada, formando uma massa confusa e impenetrável de galhos pretos e troncos lascados. Era um lugar ermo, pensou o Yankee, e do outro lado não havia nada além do fogo do inferno. O horror sombrio da encosta abaixo parecia uma profecia de sua vida futura. Então vá para casa, disse a si mesmo. Era hora de admitir que estivera errado. A aventura estava terminada e ele precisava ir para casa. Fora feito de idiota,
primeiro por Dominique e agora por aqueles homens da Virgínia que não gostavam dele porque era nortista. Então deveria ir para casa. Ainda poderia ser um soldado. Na verdade, deveria ser soldado, mas lutaria pelo norte. Lutaria pela glória antiga, pela continuação de um século glorioso de progresso e decência dos Estados Unidos. Abriria mão dos argumentos capciosos que fingiam não ser escravidão em jogo, e em vez disso se juntaria à cruzada dos justos. De repente se imaginou como um cruzado com uma cruz vermelha na túnica branca, galopando pelas altas montanhas da história para derrotar uma imensa maldade. Iria para casa. Precisava ir para casa, pelo bem de sua alma, caso contrário permaneceria preso na emaranhada escuridão do ermo. Ainda não sabia como conseguiria retornar e por alguns instantes loucos brincou com a ideia de pegar seu cavalo e simplesmente galopar para longe daquela crista de morro, porém todos os animais estavam amarrados e o coronel Falconer, temendo uma perseguição por parte da cavalaria do norte, insistir em colocar sentinelas que certamente impediriam Nathaniel. Não, decidiu ele, esperaria até chegar a Falconer Courthouse, e lá teria uma conversa séria com Washington Falconer, na qual confessaria seu fracasso e desapontamento. Depois pediria ajuda para retornar para casa. Tinha uma ideia de que havia barcos sob trégua subindo o rio James, e o coronel certamente iria ajudá-lo a conseguir passagem numa daquelas embarcações. Sentiu a decisão se acomodar na mente e o contentamento de uma escolha bem feita. Até dormiu um pouco, acordando com a visão mais clara e o coração mais feliz. Sentia-se como o cristão em O Peregrino, de John Bunyan, como se tivesse escapado da feira das vaidades e do atoleiro do desalento e estivesse indo de novo para a cidade celestial. No dia seguinte, o grupo chegou ao vale do Shenandoah e o atravessou, e na manhã seguinte saiu das montanhas Blue Ridge sob um céu que clareava e um vento que ficava mais quente. Fiapos de nuvens brancas sopravam para o norte, as sombras atravessando a terra verde e boa. O desapontamento do ataque parecia esquecido à medida que os cavalos sentiam o cheiro de casa e aceleravam o passo até um trote. A cidade de Falconer Courthouse se abria diante deles, a cúpula coberta de cobre da sede da prefeitura reluzia ao sol e as torres das igrejas se erguiam afiadas acima das árvores floridas. Mais perto, ao lado do rio que corria rápido, as barracas da legião se espalhavam brancas na campina. Amanhã, pensou Nathaniel, procuraria ter uma longa conversa com Washington Falconer. Amanhã confrontaria seu erro e iria consertá-lo. Amanhã começaria a se corrigir com os homens e com Deus. Amanhã renasceria, e essa ideia o animou e até o fez sorrir, então ele esqueceu totalmente o pensamento. Na verdade, deixou todo o plano de voltar para o norte escapar da mente, porque ali, tendo cavalgado desde o acampamento da legião montado num cavalo claro, estava um rapaz jovem e atarracado, com barba quadrada e um sorriso de boas-vindas, e Nathaniel, que estivera se sentindo tão solitário e maltratado, galopou loucamente para cumprimentar o amigo. Adam voltará para casa. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo do Parágrafo Secreto. Obrigado por acompanhar Rebelde, o primeiro livro de As Crônicas de Starbuck, de Bernard de Corvel. Até o próximo episódio.